309 anos que essa comunidade existe. A gente se sente ameaçado quando tu olha para os lados e vê só desmatamento, só empresas, só prédios. Andando por um caminho, essas pedras retratam meus ancestrais. O nosso trabalho de extrativista, de agricultura familiar, ele é um trabalho que ele não dá para a gente danificar o meio ambiente. Primeiro porque o nosso trabalho é com os derivados da mandioca. Se roça, queima, planta, né, com 1 ano arranca, com 6, 7 anos aquela mesma área que a gente roçou, ela está pronta para roçar. E o trabalho como era esse, a nossa terra até hoje ela é preservada. Nós temos 602 hectares de terra e mais da metade dela é preservada, porque é igapó, é área alagada, né? Então a gente não mexe nela, ela é área de preservação para nós. A área que nós trabalhamos ela é pequena, mas mesmo assim ela dá para a gente preservar, dá para a gente se manter e dá para a gente ter história em cima dessa comunidade nesses 309 anos. O Quilombo do Abacatal é uma comunidade de remanescentes de quilombolas localizada no município de Ananindeua, na região metropolitana de Belém. A maioria das mais de 140 famílias do Quilombo do Abacatal vivem do agroextrativismo, em uma relação de respeito com a natureza e de preservação da sua cultura ancestral. Nos últimos anos, a comunidade do Abacatal tem sido ameaçada por vários projetos desenvolvimentistas e por políticas públicas que violam o direito ao território e afetam diretamente a vida em comunidade e o modo de vida tradicional preservados há tantos anos. Onça nós tinha, não tem mais, catitu nós tinha, não tem mais, o veado está muito escasso, a paca está muito escasso, tatu ainda que tem um pouco, a cutia, o coati, macaco de prego acabou, guariba, quando eu me entendi, a gente via a guariba cantar aqui na Mata da Pirelli, hoje não tem mais, foi embora. As aves também foram embora, como o mutum, o jacupéua, o jacamim, todas essas coisas nós tínhamos, né? As ameaças que a gente vê, além do capital, do poder do capital, em empreendimentos, em empresas, de várias formas, mais uma vez o sequestro da nossa cultura, da nossa vivência, né, da ancestralidade desse território, porque com a inserção da metropolitana e do urbanismo muito para o território, vindo em torno do território, a gente vai acabar perdendo, né, mais do que a gente já perdeu. Os maiores são a subestação, é o aterro sanitário de Marituba, que é o Guamar Resíduos, uma rodovia, que vai ser uma rodovia privada, e vários outros que a gente tem conhecimento que estão indo para licenciamento. No caso do Abacatal, especificamente, que é na região metropolitana de Belém, a gente vai ter um processo intenso que vai se destacar a ampliação das áreas urbanas, né? Então, você vai ter o processo de urbanização chegando e cercando a comunidade do Abacatal, que é uma comunidade de características rurais ainda. Então, quando a comunidade diz que, olha, além das questões de disputas em cima do território, as políticas governamentais acabam sendo um fator também que potencializa essa violação, né, do direito territorial, do direito ao território, eles estão corretíssimos, né? Apesar das ameaças, a comunidade se organiza e resiste, como seus ancestrais escravizados que nunca se deram por vencidos. Da juventude vem o exemplo de vigor, de arte e de cultura, utilizadas como forma de resistência. Quando a gente descobriu assim das ameaças, que a gente é jovem, né? A gente geralmente não presta muita atenção nas coisas. Ou até presta, mas acaba se distraindo. E aí, quando surgiu pra gente, né, essas ameaças, que elas já existiam, na verdade, né? E aí a gente ficou assim, a gente tá aqui e a gente tem que mostrar
o resto do mundo, né? Que a gente tem história. E isso foi uma das coisas que eu aprendi durante algumas oficinas da fase, que a arte é uma das formas de resistência. E a gente estava fazendo arte, né? Então não tinha como a gente deixar isso apagado, excluído da luta. Algumas de nossas letras também falam disso, história e resistência, porque não tem como separar essas duas coisas, elas são uma coisa só. Abacatal desde o começo é resistência. Angústia já esteve aqui, impedindo os negros de poder sorrir. No vento da A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho assegura o direito à consulta prévia, livre e informada das comunidades tradicionais atingidas por projetos públicos e privados ou ainda por qualquer medida legislativa ou administrativa que afete essas comunidades. Em 2017, a comunidade do Abacatal criou seu protocolo de consulta, com ampla participação da comunidade e com a ajuda de vários parceiros. O território quilombola do Abacatal tomou conhecimento da experiência de elaboração do protocolo de consulta dos Mundurucus, a partir de uma atividade feita pela FASE lá naquele território. E achou interessante o protocolo como uma ferramenta de defesa dos direitos territoriais. Então, a partir de um convite que a FASE recebeu, construiu-se um leque amplo de parceiros, entre os quais a Comissão Pastoral da Terra, a Malunga, que é a Organização Quilombola do Pará, o Centro de Estudo e Defesa do Negro do Pará, o Grupo de Estudo Gesterra, enfim, um conjunto de organizações que começaram a pensar junto com a Abacatal numa metodologia para que, de fato, seguisse a autodeterminação da construção dessa ferramenta chamada protocolo de consulta. O território passou a ser entendido no Núcleo de Direitos Humanos como o locus do desenvolvimento, o local propício para que essas comunidades desenvolvam sua forma de verem o mundo, garantam a própria essência da sua humanidade. E a partir daí a gente vai construir a nossa atuação. Os direitos humanos não passa a ser algo posto, ele passa a ser algo construído por essas comunidades a partir do local de vida delas. E o território passa a ser construído a partir da impressão delas. A nossa história, pela oralidade, ela não tinha valor nenhum. Então a gente precisou colocar no papel, o qual a gente chama de protocolo de consulta, que é amparado pela Convenção 169 da OIT. O processo do protocolo ele foi feito todo na comunidade, né? As pessoas elas iam e relatavam, né, através dessa oralidade, e universitários, jovens, crianças da comunidade transcreveram e colocaram no papel toda essa história, tanto do levantamento histórico, das ameaças, de todos os problemas que a comunidade ela perpassa desde que a gente, bem antes de conseguir a titulação, a gente já enfrentava. Então, isso eram histórias que os nossos mais velhos eles contavam para a gente, mas era uma história pela oralidade, né? Não tinha nada documentado. Então, a gente houve a necessidade de colocar partes no protocolo, né? E através disso a gente mostrar para o governo que a gente tem o direito e cobrar uma dívida que o Estado brasileiro tem com os nossos ancestrais que aqui foram escravizados, né, que para cá foram sequestrados, no mínimo de respeito, em ouvir, em saber de que forma que a gente tem a visão desses empreendimentos. A partir do protocolo de Abacatal, a gente criou uma rede de divulgação, uma rede de parceiro
que a gente está levando no estado do Pará inteiro e até fora do estado do Pará, em outros estados, a experiência que a Bacatau tem e o nosso compromisso, o nosso dever com todo o coletivo negro, quilombola, é fazer com que eles se apropriem de uma ferramenta que é direito deles, que é uma forma da gente estar reafirmando nossos direitos. O quilombo de Abacatau tem história de se espantar. Essa é do batucar de panelas, quando eu fiz o sol acordar. Meio-dia virou meia-noite, mas será que o sol foi dormir? Vou fazer um barulho, um estrondo, vou tentar chamar ele aqui. Ei, sol, me mostra teu brilho, vou bater panela pra te acordar, te fazer brilhar e a noite sair. Ei, sol, sai do esconderijo, escuta o estrondo que vem do quilombo, eu não quero dormir.